O abominável molusco das neves é uma das maiores aberrações documentadas de todo aquele universo do Bob Esponja. A sua própria existência é uma mistura absurda que traz um colapso misturado com um caracol e a escala de uma criatura gigante e o comportamento de um predador agressivo. Mas para entendermos no universo de Bob Esponja todo esse erro biológico, precisamos olhar para a realidade dele. O nome abominável molusco das neves carrega em si uma contradição física, onde ele traz uma presença literal de neve no fundo do mar. No entanto, essa criatura estaria associada às montanhas de gelo e cristais de água dentro do universo de Bob Esponja. E isso acaba indicando duas coisas assustadoras: que o ecossistema de cima pode ter sido violentamente deslocado para o universo de Bob Esponja através de alguma fenda ou uma forma até que mais perturbadora, ou na verdade esse personagem trata-se de um elemento vazado que misturou em meio àquela realidade e assim a neve seria uma falha na integridade do ambiente. Mas antes disso, a dimensão colossal dessa criatura bizarra é uma característica até que insustentável, porque nessa natureza gigante abissal ela exigiria uma grande quantidade de hambúrgueres de siri para abastecer toda a sua energia, e assim já dá indício a teoria de que aproximadamente ele comeria 3.000 hambúrgueres de siri de uma só vez. Mas algo que não sustenta tanto isso é que em meio ao universo de Bob Esponja, 3.000 hambúrgueres de siri para um único só ser vivo seria algo bizarro, e sem contar que não tem episódios que fala sobre algum monstro bizarro que faz um pedido de toneladas de hambúrguer de siri ou algo desse tipo. E assim damos início a uma teoria onde esse ser bizarro e insano na verdade vinha de outra fenda, ou melhor dizendo, de outro espaço fora do universo de Bob Esponja. E sem contar que esse meio bizarro que ele usa, todo esse padrão e a falta de alimentos, pode ser que ele não seja um ser natural, mas sim talvez um programa automatizado, ou melhor dizendo, que o comportamento dele assemelha-se a um programa de computador que foi projetado com uma biologia destrutiva de derrotar qualquer um que apareça na sua frente. E assim é como se ele fosse uma máquina de caos. E todo o ponto desse mistério, de toda essa anomalia, é total e absoluta porque não tem uma origem 100% explicada. E assim é refutado que ele não teria sido uma geração espontânea, mas sim foi colocado naquele universo, naquela realidade de Bob Esponja, por talvez outros seres superiores que estariam tentando fazer com que ele não deixasse o Sr. Sirigueijo falir. Mas a teoria ela vai indo para um ponto onde basicamente fala que o Sr. Sirigueijo teria invocado essa criatura para que ela sempre fizesse pedidos no restaurante dele e assim o restaurante sempre ficar em alta. Mas o que torna tudo isso perturbador, além do monstro em si, seria que por lado dessa teoria de sugerir que na verdade o Sr. Sirigueijo que estaria por trás daquela criatura, também é apontado que esse seria o mascote do Sr. Sirigueijo que ele usaria para pegar o ingrediente secreto do hambúrguer de siri. E a teoria vai trazendo um lado bem caótico e estranho, porque a aparição do abominável molusco na neves em meio àquele universo, na verdade ela obedeceria uma ordem do Sr. Sirigueijo de uma maneira mecânica e seguindo um padrão estranho, onde ele seria um sinal de busca dos ingredientes secretos para fazer o hambúrguer de siri. E por mais que essa teoria seja estranha e talvez não faça tanto sentido, ainda assim ela age falando que essa criatura, além de ser um desastre natural que ela demonstra em meio àquele ambiente, e também por gostar de consumir o hambúrguer de siri, acaba que vira um ciclo estranho e bizarro. O Sr. Sirigueijo mandaria a criatura pegar os ingredientes secretos e assim, em troca, ele alimentaria ela com cerca de 3.000 hambúrgueres de siri. E também a teoria aponta que todo esse ser bizarro, em apenas uma jornada, ele pegaria ingredientes suficientes para fazer cerca de 50.000 hambúrgueres de siri, conseguir sustentar a fenda do Big
biquíni ou os habitantes por vários tempos. E outra coisa que a teoria também aponta é que além desse ser bizarro aí ajudar nisso, também tem outros métodos, e em um resumo a teoria aponta que além desse ser pegar os ingredientes, o Sr. Sirigueijo tem outras maneiras também, não é só exclusivamente esse bicho. Mas assim também temos uma conexão estranha e bem absurda em toda essa teoria maluca, porque para validar ela é descrito que quem encontra esse bicho insano aí, olhando nos seus olhos, as pessoas amplifica a emoção por querer hambúrguer de siri. E assim, basicamente, essa anomalia, ela impulsiona todos que vê ela naquele universo da fenda do biquíni a querer cada vez mais o hambúrguer de siri. Bom, mas afastando de toda essa teoria insana, existe uma teoria alternativa ainda mais sombria sobre a origem dele, que pode ser fruto de uma aberração ou evolução de alguns cientistas sem muita ética ou entidades desconhecidas que teriam criado ele a propósito de ajudar o Sr. Sirigueijo. E a teoria descreve que possa ser algum avô do Sr. Sirigueijo e assim criou esse monstro bizarro para em algum certo momento da história entrar em contato com ele e com o objetivo final de ajudar o Sr. Sirigueijo a ficar bem rico. E o detalhe mais perturbador seria que ele não é o único que segue essa obediência ao Sr. Sirigueijo. Pode ter várias outras criaturas em meio a esse cenário bizarro que eles operam na base de um único exemplar, ou seja, basicamente tudo que o abominável molusco das neves faz, outros também faz, tudo isso em prol de crescer o ambiente e enriquecer o Sr. Sirigueijo dentro daquele universo. E para compreender tudo isso, a gente deve olhar que a fenda do biquíni, por exemplo, por ter muitos personagens, seria muito difícil do Sr. Sirigueijo conseguir sustentar todos com um hambúrguer de siri. E assim é sustentado, né, que ele teria a ajuda desses agentes externos, esse próprio molusco bizarro aí, e dentre outras criaturas que ajuda a toda a infraestrutura do hambúrguer de siri. E o molusco também seria forçado, com sua natureza, a sustentar a fenda do biquíni, procurando os ingredientes a mando do Sr. Sirigueijo. Bom, mas diante de toda essa teoria bizarra e insana, o fechamento de toda essa teoria revela que o verdadeiro terror, além de residir na aparência grotesca do abominável molusco das neves, também seria na parte do olhar impenetrável, onde basicamente ele faz com que quem olhe direto para seus olhos fique fascinado e procure cada vez mais o hambúrguer de siri. E assim vai seguindo esse ciclo sem fim, tudo em prol do benefício do Sr. Sirigueijo. E isso tudo muda o significado de cada ataque que ele faz, quando na verdade a teoria aponta que esses ataques são para amplificar e fazer com que os personagens cada vez mais queiram procurar o hambúrguer de siri. Todo esse alimento nunca cai no coletivo da mente dos personagens, e basicamente, em um resumo, a aparição dele serve para amplificar e fazer com que cada vez mais pessoas amem o hambúrguer de siri. Bom, mas então é isso, esse foi o vídeo sobre essa teoria maluca, insana e bizarra. Se é real ou não, não faço a mínima ideia, porém é uma teoria interessante que traz um ponto de vista alternativo. Apesar de ter várias falhas, coisas que não fazem tanto sentido, ainda assim é um bom entretenimento essa teoria. Bom, muito obrigado por ter assistido e tchau.